(3h22), o Estúdio CBN está de volta. Não é a primeira vez que nós falamos sobre esse assunto, mas é sempre importante falarmos porque os estoques de sangue estão sempre baixos, né, ou na maioria das vezes, e a importância da doação de sangue é algo fundamental para salvar vidas, para melhorar as condições das pessoas que estão em tratamento. Por isso, nós estamos aqui no Estúdio CBN com a doutora Acacira Araújo, que é responsável técnica do Centro de Hematologia de Campinas. Doutora Acacira, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, sou ouvinte da CBN e agora falando aqui com vocês, é um imenso prazer estar aqui falando dessa questão tão importante da doação de sangue. E é tão importante porque pouca gente doa, né? E o que o sangue, né? Esse sangue doado, ele pode trazer para salvar vidas, doutora? A gente tem que explicar isso, tem que trazer o profissional aqui, porque às vezes as pessoas não têm essa noção do que elas podem e quantas pessoas elas podem ajudar doando sangue, né? A única forma que a gente tem de prover os estoques dos hospitais, né, para os pacientes que precisam receber transfusão de sangue é através da doação voluntária. Então, pessoas que vão ao banco de sangue doar sangue. Não existe nenhum substituto sintético do sangue humano. Então, o sangue não é fabricado em laboratório, não tem nenhum remédio, nada que possa substituir. E todos nós podemos um dia precisar de uma transfusão, porque infelizmente a gente não está livre de sofrer um acidente, né, de ficar doente e precisar de forma aguda ou mesmo durante algum tratamento. Existem diversas doenças, né, em que as pessoas precisam desse apoio de tomar transfusão de sangue regularmente, como por exemplo os pacientes que estão fazendo quimioterapia, fazendo os tratamentos oncológicos e outras doenças crônicas também, né? Às vezes alguns tratamentos para algumas infecções mais severas, pacientes que vão fazer cirurgias de maior porte, cirurgias cardíacas ou mesmo cirurgias ortopédicas, vão precisar de transfusão. E os estoques, né? A gente fala muito do Hemocentro da Unicamp, né? Mas hoje a gente veio falar do Centro de Hematologia de Campinas. Os estoques, eles nunca chegam ao que é considerado ideal, porque não é algo assim, claro que um acidente, por exemplo, como a senhora citou, ninguém consegue prever, mas o estoque, o hospital, né, o centro de hematologia tem que estar pronto para receber esses pacientes, né? O estoque nunca chega no que é necessário, ou é muito difícil chegar? É muito difícil porque, primeiro, a gente tem uma deficiência nacional, né? Quando a gente fala da questão de doação de sangue, a gente pode falar que a gente tem uma deficiência nacional. O Brasil inteiro carece de doadores de sangue. Então, falando da doação de sangue, assim, não importa se você vai doar no Hemocentro, no Centro de Hematologia, a gente sabe da abrangência da CBN aí para outras cidades além de Campinas. Então, a gente sempre fala, procure o banco de sangue mais próximo de você. Se é mais fácil para você doar no centro da cidade, aqui como o Centro de Hematologia, vá. Se é mais fácil para você doar próximo ali da região de Barão Geraldo, no Hemocentro da Unicamp, vá. O importante é que a população brasileira tenha a consciência de doação de sangue. E por que isso? Porque numericamente a gente já tem alguns fatores desfavoráveis, né? Para a gente, a Organização Mundial de Saúde fala que o ideal é você ter entre 3 a 5% da população apta para doar sangue, e a gente está falando aí de pessoas entre 16 e 69 anos, doarem sangue pelo menos uma vez ao ano. Aqui no Brasil, esse número oscila entre 1,2% e 1,8%. Então, numericamente, a gente já tem um fator desfavorável. Uma outra coisa é a questão de compatibilidade, né? Então, além da questão numérica, a gente tem a questão de compatibilidade. Então, às vezes, você vai fazer uma doação, você tem um bom número de doadores, mas eu preciso de um sangue que é um pouco mais raro. Por exemplo, os RH negativos, né? Somente 15% de toda a população brasileira é RH negativo, e quando a gente fala de todos os tipos sanguíneos, O, B, AB, A. E a gente tem uma sorte aqui no Brasil, eu digo sorte em todos os sentidos, inclusive de sangue, que a gente é uma população muito miscigenada. E o sangue O, ele é um sangue mais frequente na população miscigenada. E por que sorte? Porque os doadores O, eles são doadores universais. O que é isso?
o doador O, o sangue O, pode ser utilizado para qualquer outro tipo de sangue. Então, até nisso, nós brasileiros damos sorte. Cerca de 35% a 45% da população brasileira é sangue O. Que é o chamado, né, como a senhora disse, em outros nomes, o doador universal, né? Isso. Agora, muita gente, com certeza, não vai doar, não é por medo de agulha, mas é porque acha que vai faltar sangue. Não, né? Isso se regenera, né? Não traz nenhum prejuízo à pessoa doar sangue, né? Olha, tem pesquisas mostrando que tem 2 fatores principais que fazem com que uma pessoa não doe sangue. O primeiro fator alegado é falta de tempo. O segundo fator é medo de agulha. E o terceiro é esse que você citou, acha que tem sangue suficiente, que pode faltar, tem medo de passar mal, outros fatores menores, né? Então a gente sempre fala, todo o sangue que é doado, cerca de 400 a 450 ml de sangue, é o que a gente retira por doador, ele é reposto rapidamente em algumas horas, porque o corpo humano é tão perfeito que ele tem já seus próprios estoques. E é por isso que existe aquela entrevista antes da doação também e aqueles exames que a gente faz. Porque se a pessoa não estiver bem de saúde, se ela já tiver, por exemplo, um quadro de anemia, a gente consegue detectar antes da doação e direciona ela para ela tratar isso e não ser um doador de sangue. A maioria das pessoas, porque a gente sabe de alguns casos, por exemplo, a anemia foi um dos fatores que a senhora citou, mas que é sazonal, né? Sim. Mas são poucas pessoas que não podem doar sangue, né? Quais são essas? Existem questões que impedem temporariamente a doação e questões que impedem de forma definitiva. As questões temporárias estão muito relacionadas a infecções, gripes. A gente está tendo agora uma epidemia de dengue na cidade, né? Muitos casos. Então é preciso que a pessoa fique pelo menos 30 dias depois que ela tiver curada de dengue, por exemplo, para doar sangue. Dos processos infecciosos agudos, como gripe, por exemplo, são 7 dias depois da cura. E algumas coisas definitivas também, né? Tem algumas cirurgias, por exemplo, se a pessoa já fez um tratamento oncológico, ela não pode doar sangue, mesmo que ela já esteja curada. Pacientes gastrectomizados, né? Pacientes que fizeram cirurgia, por exemplo, para redução de estômago, também não podem doar sangue. Então, existem fatores temporários e fatores definitivos. No nosso site, que é o centrodehematologia.med.br, a gente tem uma aba somente sobre essas questões de impedimentos temporários e impedimentos definitivos, para que você possa se informar antes de doar sangue, porque às vezes você pode até se preparar para essa doação. Algumas medicações, por exemplo, se você suspender por 24 horas, você pode doar. Então, você se prepara, tem essa informação, se prepara e vai ao banco de sangue. O nosso tempo está acabando, só que essa pergunta aqui é fundamental que a senhora responda, até pela questão da segurança de quem tem medo, como o Diego Firmino, que tem medo de contaminação. Não existe possibilidade. Pelo sangue, obviamente, não, né? Pela agulha, nada, porque é tudo esterilizado, tudo. Talvez ele tenha medo de uma contaminação no hospital, mas aí é um local isolado também. Os bancos de sangue, em geral, são fora do hospital, né? Justamente para que a gente não tenha contato com o hospital. Então, no caso do centro de hematologia, por exemplo, a gente está ali na região dos Jardins, do Irmãos Penteado, é uma área externa, não tem contato com o hospital direto, e todo o material que é utilizado, ele é 100% descartável e 100% estéril. Uma outra coisa que a gente sempre lembra os bancos de sangue seguem uma legislação muito rigorosa e a vigilância sanitária é extremamente atuante junto aos bancos de sangue, com vigilância, com fiscalização. Então, assim, doar sangue é extremamente seguro. Para a gente encerrar, doutora Cassira, a gente quer saber, né, como procurar, né, no caso o Centro de Hematologia, que é o que a senhora representa, fica aqui no Irmãos Penteado, bem perto de onde nós estamos aqui na CBN Campinas. O que a pessoa deve levar, como ela deve proceder para fazer essa doação de sangue? É só ela se dirigir até o Centro de Hematologia, Avenida Júlio de Mesquita 571, ali no Jardim do Irmãos Penteado. Ela pode agendar a sua doação para que seja mais cômoda, 25 14 15 55, também é o número do nosso WhatsApp para agendamento.
documento, e basta que ela leve um documento oficial com foto, CNH, RG, passaporte, um documento oficial. Lá ela vai fazer um cadastro simples, nome, endereço, e vai realizar então a sua doação de sangue. No caso, faz o cadastro num dia e doa no outro, ou pode ser no mesmo? Não, tudo no mesmo dia. Todo o processo entre o cadastro e a doação de sangue dura cerca de 40 minutos. Né? É um cadastro, depois uma entrevista com um profissional de saúde, onde são feitos esses exames que a gente falou aqui agora, exame de anemia, que sai na hora, mede pressão arterial, temperatura, e em seguida ele já vai para a doação de sangue, depois tem o nosso lanchinho, e ele recebe uma carteirinha, então, que é a carteirinha de doador de sangue, e depois ele pode entrar no nosso site e requerer os exames que foram colhidos ali. Outra dúvida, pode ir trabalhar depois? Tem algum problema? Não? Vida normal depois da doação de sangue, a gente oferece um lanchinho e a gente faz as recomendações apenas com relação à hidratação, hidratar bastante. A única coisa que a gente recomenda são pessoas que operam máquinas de precisão ou de altura, pilotos, que a gente recomenda ficar pelo menos 24 horas afastados da sua atividade. Mas outras atividades, você pode fazer a doação de sangue e em seguida voltar ao seu trabalho. A gente tem inclusive parceria com algumas empresas que as pessoas saem da empresa, doa sangue e volta ao trabalho normalmente. Só para a gente completar rapidamente, repete o número do Centro de Hematologia, por favor. 2514 1555. 2514 1555, WhatsApp para tirar as dúvidas. Doutora Cacira Araújo, responsável técnica do Centro de Hematologia de Campinas, falando sobre a importância da doação de sangue. Muito obrigado pela presença aqui no Estúdio CBN. Sucesso nessa campanha que é tão necessária, doutora. Eu que agradeço e aproveito assim, sua enorme audiência para convocar as pessoas para fazerem doação, porque nós estamos enfrentando agora em todo o Brasil os estoques mais críticos que já tivemos esse ano. Tá certo. Rapidinho, peso 47 quilos. Posso doar? Lia? Não. Preciso ter mais de 50 quilos para doar. Justamente por material ser estéril, a quantidade de anticoagulante, de conservante que tem, vem destinada para pessoas acima de 50 quilos. Se a gente for tirar para adequar a essa quantidade, a gente abre esse material estéril e existe o risco de contaminação. Então, precisa ter pelo menos 50 quilos para fazer doação de sangue. Obrigado, Alia. Obrigado, doutora Cacira. Vamos ao intervalo aqui no Estúdio CBN.